Você que quer ser um grande investidor, você que quer investir em renda variável, fundos imobiliários, ações, ETFs e outras possibilidades, você precisa ter o conhecimento suficiente e eu vou continuar falando aqui o que você deve conhecer para investir em renda variável, principalmente investir na Bolsa de Valores. Fica com a gente porque esse vídeo vai fazer toda a diferença nos seus investimentos. É isto, pessoal. Sigo aqui falando sobre renda variável, sobre investimentos. Eu gosto desse tema porque eu, na verdade, estou usufruindo dos benefícios dos bons investimentos que eu fiz no passado, recebendo bons dividendos, multiplicando esses dividendos, investindo em outras possibilidades, multiplicando a minha renda, e você pode fazer isso também. Mas, para seguir falando aqui, eu quero antes recordar algo que é fundamental para quem quer ser um bom investidor. Se você não tem ainda a sua reserva de emergência, não invista em renda variável. Se você não tem a sua reserva de curto e médio prazo, não invista em renda variável. Tem muita gente aí sendo conduzida por alguns indicadores, por um momento que esteve bom na economia e partiu para investir na Bolsa de Valores, porque estava todo mundo indo para lá. E agora as pessoas estão meio preocupadas, tiro, deixo, não deixo. As pessoas que estão preocupadas é porque não estão bem estruturadas em sua vida financeira. Se você tem a sua reserva de curto prazo, se você tem a sua reserva de médio prazo, não importa se a bolsa caiu, não importa se o preço da ação que você comprou reduziu, não se preocupe. Assim como cai, ela vai subir. Se você adquiriu ações de boas empresas, as boas empresas superam as crises. Quantas crises já tivemos no Brasil? Quantas crises já tivemos no mundo? E as ações sobem e descem, boas empresas, elas superam as crises, elas até crescem durante as crises, porque elas fazem lá o seu deverzinho de casa e depois voltam mais fortalecidas após a crise. Se você tem a sua reserva bem aplicada, de curto e médio prazo, você não tem o que se preocupar. Por isso eu digo sempre, se você não tem a sua reserva de curto e médio prazo, que é reserva para o dia a dia, reserva por 2, 3 anos, para aquelas despesas um pouco maiores, nem vá para a renda variável, nem comece a estudar o assunto. Você vai começar a estudar o assunto quando você tiver condições de investir em renda variável. Então você monte lá a sua reserva básica e agora que você montou sua reserva básica, siga economizando e comece a investir em renda variável. Eu falei no último vídeo sobre governança, sobre a gestão da empresa que você vai se tornar sócio. É importante você não apenas conhecer a classificação desta empresa lá na B3. Eu já falei aqui, para quem está começando, eu recomendo investir em novo mercado ou nível 2. Se você entrar lá, por exemplo, na bolsa e você tomar a seguinte decisão: bom, eu vou seguir a recomendação lá do saldo extra, eu vou investir só em ações de novo mercado nível 2. Se não me engano, você já elimina 60% a 70% das ações que estão disponíveis. É isso mesmo. Veja que a grande maioria não tem essa classificação. Então são empresas que estão começando no mercado e naturalmente os riscos são maiores. Quando você investe numa empresa que tem uma classificação que foi criada lá na bolsa para proteger os pequenos investidores, você está reduzindo os riscos, ok? De muita volatilidade ou de até perder os seus recursos. Então lembre-se disso, né? De você avaliar governança, seguindo lá primeiramente a classificação da B3. Agora você precisa também conhecer quem são os controladores dessa empresa. Eu já disse e vou repetir, as ações disponíveis para os pequenos investidores, como eu e você, é parte de uma empresa. Imagina uma pizza de 8 pedaços. O que está disponível lá pode ser 2 pedaços, 3 pedaços dessa pizza. Não é toda a pizza, não chega a ser nem 50%. A maioria das ações estão nas mãos dos controladores. Aí eu pergunto, você vai se tornar sócio de uma empresa. Você se tornaria sócio de qualquer controlador, aquele que vai tomar as decisões da empresa? Outro aspecto importante, além de você conhecer quem detém a maior parte da empresa, é quem é o gestor da empresa. A empresa tem um executivo, ela tem o seu presidente,
E você pode saber ou pesquisar no site dessa empresa, o site de relacionamento da empresa com o investidor, você vai conhecer ali quem são os executivos dessa empresa. Ah, e você viu lá 2, 3 executivos maiores, faz uma pesquisa. Você se sentiria confortável em ser sócio de alguém que está envolvido em corrupção? Então, se você quer buscar executivos que estejam isentos de qualquer problema com corrupção, por exemplo, você também começa a descartar algumas empresas que você poderia investir. Então, avaliar a governança é muito importante. Avaliar quem está gerindo a empresa que você vai se tornar sócio. Agora, eu considero tão importante quanto, talvez até mais importante, eu já mencionei aqui, a chamada avaliação dos fundamentos da empresa. O que é a avaliação dos fundamentos da empresa? São indicadores de como está essa empresa. Onde eu consigo essas informações? Em primeiro lugar, no site da própria empresa. Ela publica os seus relatórios, alguma informação importante, o que é chamado de fato relevante, se ela fez um grande investimento, se ela tomou um empréstimo, mudança no seu quadro executivo, são fatos relevantes. De repente essa empresa comprou ações, ela mesma comprou ações, isso é um fato muito relevante, se diz muito. Isso transmite um recado importante e você pode conhecer as decisões da empresa, as mais significativas, os relatórios gerenciais da empresa, os relatórios financeiros, lá no site da empresa, Relacionamento com o Investidor. Você pode até ter, eu não sou contra a você, por exemplo, receber relatórios gerenciais de uma casa de análise, mas não são esses relatórios que vão determinar a sua decisão. Você precisa buscar por você mesmo informações em fontes seguras. Mas quando se fala em indicadores de desempenho, indicadores financeiros, eu vou citar alguns para vocês aqui. Para mim, um dos mais importantes é o valor patrimonial da ação. Por quê? Porque o valor patrimonial da ação é o que aquela ação vale. O que você paga é o preço da ação. O preço da ação é maior do que o valor patrimonial da ação, ok? Pode ser que seja 2, 3, 4 vezes mais. Saiba o valor patrimonial da ação para você comparar em relação ao preço que você está pagando. Existe uma relação ideal, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais? Não existe, porque existem outros fatores importantes que eu vou mencionar agora. Por exemplo, a lucratividade da empresa. Você vai olhar 2 lucratividades da empresa, o resultado operacional. Tudo que a empresa fatura, menos o que ela gasta, ela tem o seu resultado operacional. Depois do resultado operacional, aí vem as amortizações, vem o imposto de renda, vem a partilha dos dividendos da empresa. O resultado operacional é muito importante para você saber o quanto essa empresa está tendo de resultado antes de distribuir dividendos e pagar imposto de renda. E o outro resultado muito importante é a margem líquida, o que sobra depois de pagar imposto de rendas, amortizações, depreciações, depois que a empresa já distribuiu seus dividendos, juros sobre capital, que também é uma forma de remunerar os seus acionistas, o que sobra, o lucro líquido. Por que é muito importante? Porque esse lucro líquido ele vai ser destinado a investir na própria empresa. Então, vou citar um exemplo aqui. Existem empresas que distribuem muitos dividendos. Isso é bom para o acionista? É bom, claro que é bom. Mas se ela não distribui muitos dividendos, se ela fica no mínimo obrigatório pela Bolsa, que é apenas 25%, também não é uma má notícia. Por quê? Porque se ela está distribuindo pouco, é porque ela está ficando mais para investir na própria empresa, ampliar os seus negócios, outras unidades. Ou seja, o valor patrimonial desta ação ela vai crescendo cada vez mais. A empresa vai ficando mais robusta, vai tendo mais resultado e você, com certeza, vai ganhar mais com isso. Mas é importante que você entenda que a margem líquida é fundamental. Se uma empresa não dá lucro, eu pergunto, você vai se sentir confortável em ser sócio de alguém que não dá lucro, um negócio que não dá resultado nenhum? Então, margem líquida é muito importante. Depois você vai avaliar também o retorno, o que você pagou. E esse investimento que você fez, ele vai retornar com o passar do tempo. O valor patrimonial da ação vai crescendo, os dividendos também. Chega um momento em que aquilo que você pagou, você recebeu tudo de volta, nos próprios dividendos ou na valorização do valor patrimonial da ação. Então é importante você acompanhar isso também. Um outro detalhe fundamental é o endividamento da empresa. Todas as empresas boas, elas têm uma dívida e elas não zeram essa dívida. Essas empresas, elas se endividam para seguir crescendo, ok?
para investir, expandir os seus negócios, novas unidades, parcerias. Então, endividamento não quer dizer que a empresa não esteja bem estruturada, mas é claro que esse endividamento tem um limite. Como é que você sabe se esse endividamento é alto ou não? Pelo resultado da empresa. Se ela dá um bom lucro e esse endividamento pode ser pago em 1, 2, 3 anos, por exemplo, com o lucro da empresa, é sinal que o endividamento não é tão grande assim. Agora, se uma empresa está com endividamento muito grande, uma margem muito pequena, isso demonstra que ela não está tão fortalecida para liquidar as suas dívidas, caso seja necessário. Então, é importante você avaliar. É claro que eu dei aqui uma informação básica, existem relatórios financeiros da empresa, você vai conhecer esses relatórios financeiros lá no site de relacionamento com o investidor, ok? E você vai poder fazer uma avaliação, mas endividamento é algo que você tem que considerar também. E existe aí no mercado, e você vai ouvir falar muito isto, que é o chamado ROI, é o retorno sobre o investimento, sobre o patrimônio líquido da empresa, a rentabilidade da empresa sobre o seu patrimônio líquido. Isto é fundamental. Quanto maior é o ROI de uma empresa, o retorno sobre o patrimônio líquido, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa, melhor é esta empresa. Por isso é importante você conhecer esses indicadores e eles estão disponíveis para que você possa encontrá-los no mercado. Sobre dividendos, eu já mencionei aqui, sobre juros sobre capital, não vou ficar falando muito sobre esse assunto, apenas digo que se a empresa está pagando bons dividendos, invista esses dividendos, ou na própria empresa, ou vá juntando e vá contrabalanceando as suas ações, os seus investimentos, conforme a sua estratégia. É importante você ir reinvestindo esses dividendos para que o seu patrimônio siga crescendo. E é importante também, ao você avaliar esses indicadores, você ver o histórico desses indicadores. Eu mencionei aqui margem líquida, resultado operacional, você vai ver também endividamento, você vai olhar esse ROI dessa empresa. Tente saber qual é o histórico, pelo menos dos últimos 3 anos, para que você esteja seguro com a empresa bem estruturada, que ela tem um histórico de boa rentabilidade, de bons resultados operacionais, um endividamento razoável no que diz respeito a um equilíbrio, né, um endividamento muito alto. Uma vez que essa empresa tem um bom histórico, pelo menos nos últimos 3 anos, você vai se tornando mais seguro. O que eu quero dizer com tudo isto? Investir em renda variável é correr um pouco de risco, sim, mas esses riscos podem ser minimizados, eles podem até aparecer se você fizer investimento certo. Vamos imaginar que você investiu baseado nesses fundamentos, se você vai acompanhando os relatórios gerenciais e financeiros e você percebe que essa empresa, os fundamentos já não são mais os mesmos. O que você faz? Você vende. Você vende e investe em empresas que estejam de acordo com o perfil que você quer de um sócio. Ok? Esses fundamentos todos. Simples assim. Não é difícil. Você precisa ter tempo para estudar, para que você tome a decisão certa nos seus investimentos. Você quer conhecer mais sobre esse tema? Então fique com a gente. E claro, deixe o seu like. Não esqueça, deixe o seu like, tá bom? E compartilhe com os seus amigos. Um abraço, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.